As pessoas que produzem, infelizmente, têm que fazer reverência a pessoas que não entendem absolutamente nada de mercado, que não entendem absolutamente nada sobre as consequências dos seus canetaços, né? Mas, enfim, meu advogado vai brigar que eu estou falando isso, afinal, é uma questão para a gente se preocupar. E a gente tem que lembrar que sócio é na alegria, como foi na cisão da GetNet. Agora, tem a parte da tristeza também. O que é a parte da tristeza do nosso país? A nossa insegurança jurídica. Que Santander vai falir, vai quebrar, etc. E hoje, o que aconteceu na Bolsa? Até o passado é incerto. E outras empresas também já tiveram que lidar com matérias muito complicadas. O nosso tema central da live aqui hoje é o nosso querido Banco Vermelhinho, como gosta de falar a nossa amada avó Mirna, né? O Santander, pessoal. Tem gente falando que o Santander vai falir. E a gente, como sempre, tem que vir aqui para dar explicação, né? Já falamos hoje na hora do almoço, eu e o Fabião fizemos uma lunch live. Para quem não assistiu, vai lá no nosso canal do Insta, tá lá gravado. Super legal, falamos bastante sobre Santander. Mas vamos falar mais um pouco aqui, porque a gente está vendo que os ânimos estão exaltados. Pessoal falando, aliás, que Santander vai falir, vai quebrar, etc. E hoje, o que aconteceu na Bolsa? Santander, uma das maiores altas aí, né? Vamos começar, Lu? Vamos pelo começo, vai. Já que pois é, você começou e você fez uma ótima ponte, né? Quando saiu essa notícia, eu estava meio atribulada, não consegui ler direito, eu só li de novo. Eu faço o que muitos de vocês, o que a maioria de vocês faz. Banco Santander, não sei o que, vai ser o maior prejudicado no caso do PIS e COFINS, Piriri-Pororó, 4,5 bi. Falei, puta que pariu, amanhã completa a minha meta. Amanhã vai vir para R$10. Minha Nossa Senhora. Amanhã, né? Já fiquei. Amanhã é o dia. Cara, acumulando 6,92% de alta no mês, 12,50% de alta no ano. Então, assim, isso só responde aquilo que a gente sempre fala, né? Não dá para adivinhar o humor do mercado, para onde o mercado vai a curto prazo. Agora, obviamente que é sim uma questão para a gente se preocupar. E a gente tem que lembrar que sócio é na alegria, como foi na cisão da GetNet. Quem era acionista lá em 2000, eu não lembro se foi ano passado ou retrasado, acho que foi ano passado, né? Quando houve a cisão da GetNet, quem vendeu, teve a oportunidade de vender aí eu vendi a R$5, mas ao longo do dia o papel chegou até R$12. Então, basicamente, pagou um dividendo gordo para quem era acionista, em forma de cisão, para quem soube aproveitar. Obviamente, quem era acionista ganhou dinheiro. Agora, tem a parte da tristeza também. O que é a parte da tristeza do nosso país? A nossa insegurança jurídica. Lucão, coloca para mim na tela, por gentileza, o fato relevante. Para quem não sabe do que a gente está falando, pessoal, então vamos contextualizar, ok? O Banco Santander soltou um fato relevante no dia 12 de junho, bem no dia dos namorados, né? Não era um presente que nós, casados com o Banco Santander, gostaríamos de ter recebido, não é mesmo? Explicando sobre a decisão do tema, sobre a base da incidência do PIS e COFINS, e o que se discutia nessa matéria. Qual era o escopo Sim, tá? Vocês vão entender. Qual era o escopo do conceito de faturamento, tá bom? Tudo isso se deve a uma mudança da lei de incidência de PIS e COFINS, que aconteceu em 2014. Então, o período de que se trata essa ação vai de 98 a 2014. Por isso também esses valores estratosféricos, porque se trata também, obviamente, de toda, não só do principal, mas também da correção monetária ao longo desse tempo. 4,5 bi é o estimado total da companhia, sendo que 2,2 é o que se trata apenas de Santander, Banco Santander, e outros 2,3 bilhões das suas outras subsidiárias, né? Então, todo o conglomerado vai ter um efeito geral aí de 4,5 bi. Se nós formos olhar, como o próprio fato relevante sugere, as notas explicativas da companhia sobre este tema, o Lucão, coloca para a gente aqui, por favor, o segundo link lá. Isso aqui, pessoal, é algo que a gente sabe, obviamente, que nenhum de nós tem tempo de ficar lendo, obviamente, 100 páginas de ITR. Claro que a gente vai nas informações principais.
mas fica a lição aqui, obviamente. Essa aqui é uma... Pode baixar um pouquinho, por favor? Essa aqui é a nota explicativa de passivos contingentes do segmento de fiscais, previdenciários, tributário, blá, blá, blá. E aqui a gente tem a nota explicativa que trata justamente dessa matéria que foi julgada nesta semana, tá? O que aconteceu? E aqui o banco explica uma contextualização. Eles ajuizaram, certo? Tentou-se cobrar isso, e obviamente o banco ajuizou e foi contra, né? Obviamente que ninguém quer pagar mais imposto. Entretanto, no ano passado, houve um voto favorável do relator no caso. E os assessores jurídicos do banco usaram isso, né, que era algo factível no ano passado, para formular um novo parecer dizendo: olha, Banco Santander, de acordo com as nossas estimativas, a chance de vocês perderem este caso, dado este fato do voto favorável do relator, nós vamos mudar a classificação desse passivo contingente. Então, vamos aqui explicar direitinho. Existem 3 classificações para um passivo, tá bom? Aqui a gente está falando de alguma provisão, de alguma coisa aqui do tipo, tá? Possível, provável e remoto. Possível, o que eu sempre falo para vocês. É possível? Mas é provável? Não. Então, possível, o que é? Precisa constar na nota explicativa, como está aqui, mas você não precisa ter a provisão, ou seja, isso não precisa estar em números no seu balanço. Isso constava em 2022 no Banco Santander, ou seja, era uma matéria provável. Quando é provável, precisa estar na nota explicativa e provisionado. Os assessores jurídicos emitiram um parecer, mudando esse parecer de provável para possível. Portanto, reverteu-se esta provisão. Em 2023, aparentemente tudo mudou e a interpretação do STF é de que o prognóstico de risco mudou, agora para provável de novo. Quer dizer, o banco vai ter que voltar a provisionar este valor ou parte deste valor. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: precisamos aguardar para qual vai ser o procedimento que o banco vai adotar. Provavelmente aqui eles vão ter que ser conservadores. Eu acho muito difícil eles conseguirem reverter alguma coisa, né? O próprio fato relevante, ele é mais generalista em relação a isso. O banco informou apenas que vai aguardar a publicação do acordo e anunciou também que existem alguns temas específicos do Banco Santander que ainda não foram julgados, que essa matéria é uma modalidade de repercussão geral. Então, pode haver alguma mudança ainda de valores especificamente para o Banco Santander. Então, sim, 4,5 bi é mais do que um lucro trimestral do banco. Então, sim, temos que apertar os cintos, tá? De novo, ser sócio é também na alegria e também na tristeza, tá? Então, particularmente para mim, isso não muda a minha visão para o Banco Santander a longo prazo, mas obviamente que coloca em jogo um aporte recente. Eu particularmente me sentiria mais à vontade de voltar a aportar no banco a preços menores, quer dizer, não estou entendendo o que o mercado está precificando aqui, se não entender o que vai acontecer, ou enfim. Eu, particularmente, não vou fazer novos aportes até que pelo menos saia o resultado do segundo trimestre para ver como que efetivamente a assessoria jurídica do banco vai se comportar. Mas, muito provavelmente, sim, eles vão ter que provisionar isso, dada essa regrinha contábil que eu acabei de contar para vocês, tá bom? Então, sim, uma notícia péssima para o Banco Santander, é uma notícia péssima para outras empresas também, né? Que a gente está falando aqui do Santander porque é a empresa mais afetada em termos de materialidade, em termos econômicos. Então, de fato, muito complicado a gente lidar com essa insegurança jurídica do nosso país, né? Quer dizer, um banco, pessoal, deixa eu explicar para vocês, tem várias instâncias de governança. Uma decisão como essa, de você reverter uma provisão tão grande, não é algo trivial. Inclusive, eu estava lá, passou por Conselho Fiscal, mas antes disso, diversos comitês de risco, comitê de passivos de contingências, assim, são muitas instâncias, muitos pareceres. Então, assim, se você não tiver, não digo certeza, claro, aqui não dá para ter certeza, mas
nível de acuracidade sobre o tema, você não reverte uma previsão sobre essa. Então, eu não vejo como uma falta, como um despreparo, ou foram muito otimistas. Não, eu acho que de fato eles tinham evidências materiais para alterar isso de provável para possível, tá? Mas infelizmente no nosso país até o passado é incerto e outras empresas também já tiveram que lidar com matérias muito complicadas, como por exemplo no início do ano teve uma matéria também que o STF julgou, também ligada a PIS e COFINS, aí teve um monte de gente sair correndo, o Carrefour soltou um fato relevante, que ia ter um impacto de não sei quantos milhões, e aí todas as auditorias independentes simplesmente pararam de emitir parecer, porque ficou ali um limbo entre CVM e Bracon, o que se esperava dessas demonstrações financeiras. Então, de fato, muita insegurança jurídica, mas paciência, vamos ter que lidar com os problemas. Esse é o país que a gente investe, esse é o país que o Banco Santander atua. Mas, assim, não acho que o banco vai falir. Obviamente que isso impacta no capital e diretamente no bolso do acionista, porque muito provavelmente seca a fonte aí, pelo menos por um trimestre de dividendos, né? Eu gostaria de aguardar os resultados do segundo trimestre para dar uma opinião, né? Até porque está tudo muito incerto. Não se sabe quanto de provisão vai fazer, se vai fazer nesse tri, no outro, qual que vai ser o posicionamento do banco, né? Ô, Lu, só complementando uma coisinha que você está falando, que o pessoal deve estar perguntando, quando será esse resultado, né? O resultado está de acordo com o calendário aqui do AGF+, para o dia 26 de julho, tá? Sim, 26 de julho, exato. É uma das primeiras empresas a anunciar, né? Então, eu, felizmente ou infelizmente, porque eu gosto muito do pessoal lá, mas felizmente eu não faço mais parte do Conselho Fiscal e não tenho mais períodos de silêncio por lá. Então, quero aguardar o resultado para ver aí o que vai acontecer, como que eles vão se posicionar no call de resultados aí perante os acionistas e perante o mercado, né? Mas é isso, gente. As pessoas que produzem, infelizmente, têm que fazer reverência a pessoas que não entendem absolutamente nada de mercado e que não entendem absolutamente nada sobre as consequências dos seus canetaços, né? Mas, enfim, meu advogado vai brigar que eu estou falando isso, afinal saiu ontem, na calada da noite, a aprovação daquela medida que a gente não pode falar mal de político, né? Então, vamos mudar de assunto. A gente falou hoje, Lu, boa explicação que você trouxe aqui, lembrando que, inclusive, cabe recurso, né? Não é uma decisão final ainda. O impacto estimado pela Febraban é bem menor do que o que foi divulgado inicialmente. Tal. Então, assim, acho que ainda tem muita água para rolar. Né? O Ministério da Fazenda falando valor, a Febraban, se eu não me engano, ela falou em 12 bi no agregado para todos os bancos. Tal, mas, enfim. Agora, eu acho que é interessante também trazer um pouco o tema, a gente até falou disso na Lunch Live de hoje, que foi a tempestade perfeita para o Santander nos últimos tempos, né? Porque, a gente teve resultado muito ruim lá no início do ano, que foi impactado por inadimplência de pessoa física na carteira de crédito, uma deterioração grande ali na carteira, etc. Depois veio Americanas, que, assim, além de ter impactado o Santander, que era o segundo maior credor, impactou outros bancos, mas o Santander optou por provisionar menos, né? Se não me engano, naquele momento, 30% só. Depois teve aquela questão da venda de ações dos executivos, que a gente também explicou aqui, que não era algo material para a turma se preocupar. Mas, pessoal, eu acho que a lição que fica, e eu acho que isso é fundamental não só para o Santander, mas para qualquer ação, qualquer empresa, é que a gente tem que ir mais a fundo nesses temas e entender de fato se o impacto deles é estrutural para a empresa ou se é algo não recorrente ali que apareceu, é passageiro, os fundamentos continuam sólidos, e muita gente, inclusive, que a gente viu essa semana, vendendo o Santander só pelo desespero, pelo pânico das manchetes que eram extremamente alarmantes em relação a essa decisão, mas sem investigar, sem entrar mais a fundo. Então,
façam a lição de casa, pessoal, tanto na compra quanto na venda, né? A gente vê muita gente que é acionista desesperado, mas você tem que entender a fundo se é razão de fato para desespero, porque pelo que a gente está falando aqui, assim, é preocupante, mas será que isso quer dizer que você não precisa mais ser acionista? Eu, particularmente, acho que não, todos nós aqui achamos que não também. Então, só esse disclaimer importante aqui, tá bom? Ô, Fê, uma coisa que você. Outro exemplo recente, inclusive, que a gente tem recebido muitas mensagens por direct de vocês não leem. Posso adivinhar? Acho que eu sei. Empresa de energia. Empresa de energia. Geradora. Vocês não leem. Ai, que saco. Direito de dissidência. De dissidência. Exato. A AS Brasil soltou essa semana um fato relevante sobre esse tema e choveu direct do tipo, minha Nossa Senhora, o que é esse direito? É para eu vender? O que é para eu fazer? E, gente, está tudo explicado no fato relevante. Tá? Esse direito, como o nome sugere, ele é um direito do acionista sair da ação, certo? Por isso que eu não lembro se é direito de regresso, alguma coisa assim. Esqueci o nome técnico agora. Mas é um direito que é dado ao acionista que participa da AGO e discordou direito de alguma... recesso. Dissidência ou recesso? Dissidência ou recesso, não é regresso, recesso. Obrigada, isso mesmo. Então, você pode se retirar da ação caso você não concorde com alguma matéria. Geralmente é uma matéria que é aprovada em AGO. A AGOE e geralmente envolve algum investimento, alguma coisa do tipo, algum M&A, alguma aquisição. Os acionistas que se abstiveram, que votaram contra ou que optaram por não comparecer a essa AGO, têm direito a exercer o seu direito de recesso mediante o pagamento de R$ 7,29 por ação. Obviamente, ninguém vai pegar o R$ 7,29 por ação, que é o valor patrimonial da companhia. Por quê? Porque ela está cotada a 12, tararã. Então, quem está insatisfeito, geralmente faz o quê? Vende a mercado, tá bom? Não pega esse direito, assim, é muito incomum que isso aconteça, tá? Mas é, obviamente, um direito do acionista, é de praxe, tá na lei, então a empresa precisa soltar esse fato relevante. Então, leiam o negócio, o comunicado até o fim. Não fiquem só na primeira linha. Para de preguiça, tá bom? Façam isso e não se desesperem, não saiam vendendo sem entender antes o que está acontecendo, ou comprando também, né? Não operem antes de entender o que está acontecendo com o papel que vocês têm em carteira, tá bom? Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho. O Jean quer falar primeiro, Jean? Pode falar. Não, primeiro de tudo eu ia falar para o pessoal dar um like aqui, que a gente está com mais de quase 1.600 pessoas e 430 likes. Vocês também não dão um like, a gente esquece de pedir, vocês não... Pô, a gente é investidor, a gente não é youtuber, pessoal. Então deem o like, aquele bendito joinha que o pessoal fica falando para a gente lembrar de falar para vocês, para dar o like. Então vem aqui embaixo do vídeo, põe o joinha aqui na tela que ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas. Pessoal, uma coisa que eu ia falar para vocês, para todo mundo que está nos ouvindo aqui. A gente tem você que segue o Jeito Barsi de Investir, você que acompanha a gente há muito tempo aí, eu acho que vocês se assustam muito fácil com essas coisas, sabe, pessoal? E por que eu digo isso? Porque se você entendeu a estratégia que o Barsi passou para nós, que a gente passa para vocês à torta à direita todas as quintas-feiras, em todos os cursos que a gente faz, parte de workshop, aulas gratuitas. Se você segue a gente, você tem que entender de uma vez por todas. Eu não sei mais como explicar isso para vocês, mas sempre tem gente nova chegando, então eu volto a falar. A estratégia, ela tende a defender você com o passar dos anos. Porque se você vai pegar todo o dinheiro mensal que você vai pegar, você separou o teu dinheiro mensalzinho lá, que é para você fazer o teu aporte religioso. Começou a fazer aporte numa empresa X, você foi lá no AGF+, fez a meta em número de ações. Você está começando a aportar, aconteceu uma notícia dessa que você não entendeu ainda, ou você ficou, de repente, te tirou do eixo em relação a determinada empresa, você vai fazer o quê? Você vai trocar de empresa. Vá para uma outra empresa que tenha um preço teto adequado, que você também goste, que esteja no mesmo setor, e assim funciona. A estratégia não morre porque acontece uma
digamos assim, algum tipo de revertério no estômago de uma empresa, se é que vocês me entendem. Tá bom, pessoal? Essas empresas, elas sobrevivem, assim, e já sobreviveram há tanto tempo a várias coisas que aconteceram na economia, e eu acho que vocês não devem se assustar tanto em relação a isso. Vai existir um dia de amanhã onde você vai aportar de novo e vai fazer esse reaporte em outras empresas, construindo assim sua carteira. Então, tentem não sair do eixo, pensem de forma lógica, tentem pensar de uma forma um pouco mais racional. Primeiro de tudo, lendo, né, os comunicados, a Lu falou aí, deu um puxão de orelha, ela tem razão. Tem que ler e interpretar. Se não conseguir interpretar, deixa lá em quarentena e vai comprando outra empresa. Isso não pode mexer, não pode abalar o teu, digamos assim, não pode abalar a estratégia em si, porque ela vai te defender através dos tempos. A gente fala de diversificação, que ela acontece através dos tempos, e ela poderia acontecer num cenário como esse, por exemplo. Você não está satisfeito com determinada empresa, você não está... aconteceu alguma coisa que está saindo um pouco do eixo, vai para uma outra, num outro setor que paga um bom dividendo, e assim funciona. Você vai fazer isso para o resto da vida, tá, pessoal? A estratégia, a gente tem o Barsi como exemplo, e ele faz isso por toda a vida. Tem mais de 80 anos e continua fazendo estratégia hoje. Né? E por quê? Porque ele não pode mais, ele não consegue viver dividendos, ele poderia não fazer mais nada hoje, mas é o que ele mais ama fazer e ele continua fomentando a bola de neve dele. Isso é a bola de neve, pessoal. Então não parem em função de um comunicado um pouco ruim, porque as empresas, seja lá quais forem as empresas, por melhores que elas sejam, em algum momento elas vão passar por turbulência. E ser sócio é isso, tá, pessoal? Se a cada notícia ruim você sair vendendo a sua empresa, a empresa que você tem, você nunca vai fomentar suas metas nela. Tudo que a gente gostaria aqui é que as empresas, que a bolsa inteira estivesse caindo para que a gente comprasse mais ações, fomentando assim os nossos objetivos e metas em cada uma delas, tá, pessoal? Então, assim, quando acontecer alguma notícia como essa, e vai acontecer com todas as empresas que a gente tem em carteira, todas, sem exceção, calma. Mata no peito, respira fundo, a empresa tá lá, tem um monte de funcionário ainda funcionando, tá trabalhando, funcionando, a empresa continua pagando impostos. Calma, fica calmo, tá bom? E você vai ver, geralmente, a gente aqui do AGF passando para acalmar você nesses dias mais turbulentos, ainda que a gente esteja vivendo dias turbulentos ao avesso, né? A Bolsa tá subindo pra caramba, não é isso, Jean? Fala aí. Cara, eu vou falar muito rapidinho, porque a gente já estourou o tempo, temos que ir lá para o GF+, mas pegando o caso específico do Santander, a gente está aqui com 1.658 pessoas no momento, né? Pessoal, Santander ou qualquer outra empresa que você tenha na carteira, é muito difícil você conseguir comprar uma empresa a bons preços se tiver tudo 100% com ela. Em algum momento essa empresa ela vai cair, né? E existe dois tipos de queda, a queda sistêmica e a não sistêmica. Então, quando está tudo caindo, que é sistêmica, está ótimo, maravilha, é muito fácil. Quando tem só a sua empresa caindo, né, aí a sua fé vai ser testada. Né? E essa empresa caindo, não estando tudo certo com ela, com um problema igual o Santander, aí, etc., aí é o momento de você começar a pensar diferente dos outros. E aí que você vai crescer como investidor no mercado. É isso que vai te dar casca, no final das contas, que o Fabião tanto fala. Porque a partir desse momento que começa a cair, todos começam a vender e você tem um olhar diferente, principalmente pensando na capacidade da empresa de reverter aquela situação lá na frente, você aí sim vai conseguir fazer boas compras, né, para que lá na frente você consiga colher bons resultados em dividendos. Então é cabeça fria, tranquilidade, tentar pensar fora da caixa e confiante na administração, na reversão da empresa e o que eles vão fazer será o melhor no final para todo mundo, para os acionistas.